Tchau, professora. Ah, tem nada. É só motivação mesmo. Porque aqui o sol tá longe, né? Mas tem a chuva que tá vindo hoje. Vamos torcer que seja mais leve do que foi semana passada, né? Porque terça-feira foi feio, foi assustador, né? Não Então, sei como que a senhora tem animação ainda. tem Eu acordei que, com com tempestade. a gente tem que se animar de qualquer jeito, né? Tem que ter aí um pouquinho lá no fundo. Pessoal, como é norma da escola, vou pedir que vocês liguem as câmeras, quem ainda tá com a câmera desligada, né? Então vamos lá, vamos ligando. Assim eu também consigo fazer a chamada. Bom, eu vou começar. A gente vai terminar na aula de hoje o nosso conteúdo sobre sais. Que na aula anterior eu até comecei, mas devido ao tempo, como a gente ficou um tempinho conversando sobre o trabalho, demorou. Tá? Então não esqueçam que ficou agendado para dia 14, para terça-feira que vem, a apresentação dos trabalhos de biotecnologia. Então, se vocês tiverem, né, alguma dificuldade, alguma situação, vocês podem chamar a prof, tá? Que eu procuro ajudar vocês. Estou à disposição. Pode ser que demore um pouquinho para responder, né? Porque, como eu falava logo ali no início, eu estou um pouco sobrecarregada de funções, mas eu respondo, tá? E agora eu estou com aula muito regular, então eu tenho assim a segunda-feira o dia todo, terça tarde, quarta tarde, então como eu estou com muito tempo em aula, posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo sim, tá? Então, caso tenha alguma dúvida, alguma dificuldade na produção do trabalho, vocês podem me chamar, que eu estou aí à disposição para ajudar vocês, tá? Bom, na aula anterior, nós revisamos sobre o que é a bioquímica. Vou apresentar para vocês a minha tela agora. Projetar o meu slide. A gente falava um pouquinho da bioquímica. Vou deixar aqui ao lado, aberto, o meu chat. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem aí chamar direto pelo chat. Abrir o microfone, né? E eu estou acompanhando vocês por aqui. E aí a gente também não precisa ficar parando o tempo todo para ir olhando vocês, né? Eu consigo acompanhar vocês aqui pelo chat. Então vamos lá. Em definitivo, na aula anterior falava eu da bioquímica. A bioquímica é a química da célula, em que a gente vai estudar os componentes, né, que vão compor toda a estrutura celular. Nós já vimos a célula como unidade morfofisiológica, já vimos que ela tem função de transporte na sua membrana plasmática, já vimos que ela tem funções muito importantes nas suas organelas, vimos que o núcleo celular abriga o seu DNA, além de outras funções, e agora a gente passa a estudar os componentes que formam essas estruturas. Nós começamos o grande contexto falando da água, que é um composto inorgânico, então não tem carbono. Vimos que os seres têm água de acordo com a sua espécie, de acordo com a função que cada órgão vai ter uma quantidade diferente de água, de acordo com a idade do indivíduo, também vai mudar aí os índices de água. E na aula anterior eu comecei a falar de sais, então vou retomar os sais e na aula de hoje eu vou concluir sobre eles. Eu deixei lá no plural 4 exercícios bem tranquilos para fazer sobre os sais. Então, vocês devem entregar até o final da semana, se eu não me engano, até dia 10. Tá? Então, caso vocês tenham dúvidas também, vocês podem chamar, tá? Em relação a esse exercício. Ele era para a semana passada, mas como não houve tempo, eu preferi deixar o trabalho para que vocês explorassem na quinta-feira passada e nessa semana vocês trabalharem com esse exercício do plural. Tá? Bom, já vimos que os sais minerais podem ser encontrados de duas formas na estrutura celular e nos organismos, de forma insolúvel e de forma solúvel. Insolúvel, ele vai estar junto com outros compostos formando uma grande estrutura, por exemplo, o fosfato de cálcio formando um esqueleto, ou carbonato de cálcio formando os corais.
Já o solúvel vai estar diluído na água, na forma de íon. E aí nós temos um grande exemplo, que é o cloreto de sódio. Eles vão estar diluídos na água do organismo, auxiliando na ativação de enzimas, na manutenção do equilíbrio osmótico. E essa é uma das funções, né, que nós identificamos para os sais. Para um corpo humano, por exemplo, eles ativam enzimas, controlam o pH, agem no equilíbrio osmótico e mais outras várias funções importantes. E aí nós começamos a trabalhar os principais, que lá no material de vocês está na página 7 e na página da frente B. Isso. Na aula anterior eu falei do cálcio, falamos que o cálcio forma o esqueleto, extremamente importante para a coagulação do sangue e contração da musculatura. A gente sempre liga o cálcio ao esqueleto, né? Mas tem que ficar ligado porque ele também é essencial para fechar feridas, já que ele ajuda na formação das proteínas que fecham essa ferida e também na contração da musculatura. Então, é de extrema importância ter o cálcio. Nesse caso da contração, a famosa bomba de cálcio, né? Normalmente a gente trabalha só de sódio e potássio, mas está o cálcio aqui como representante também. A gente encontra ele em derivados do leite, né? E nos ovos também. Falávamos do ferro, contei a historinha do ferro na aula anterior, em que ele é um grande representante para constituir a hemoglobina. A hemoglobina é a proteína que ajuda a carregar o oxigênio, ela está lá nas hemácias, nos nossos glóbulos vermelhos. Falava que encontrava o ferro aí no bife de fígado, em algumas folhas verdes, em algumas nozes, na beterraba, no feijão, né, em leguminosas. A gente encontrar aí uma porção interessante de feijão. Contei a historinha, né, da professora anêmica e contei aí também a importância da feijoada. A gente consumir o feijão junto com uma fruta cítrica para ajudar na liberação desse ferro. E o fósforo, que foi onde eu parei na aula anterior, eu acho que eu falei um pouquinho do iodo também, né? Mas vou revisar e retomar sobre os dois. Então, o fósforo ele é um sal de extrema importância, ele ajuda a formar o esqueleto, é fosfato de cálcio, então eu tenho fósforo e cálcio. Ele é de extrema importância porque ele consegue formar ácidos nucleicos, então está na composição dos ácidos nucleicos, tanto DNA quanto RNA. E ele também está na formação do ATP. O ATP, a adenosina trifosfato, é a nossa bateria energética. É a bateria que consegue reservar energia para os indivíduos. É claro que para reservar ela precisa produzir também, então a gente precisa nos alimentar e respirar certinho para ter produção de ATP. A gente vai falar mais sobre ela lá no terceiro bimestre, se permanecer assim, né, em bimestres. Onde a gente encontra, né, principalmente em peixes, né, você vai ter aí uma porção interessante de fósforo. Mas, além dos peixes, a gente encontra ele também na gema do ovo. A gente destacou, né, que a gema do ovo guarda aí boa parte dos sais. Falei da osteoporose, então, um dos fatores, né, não é de todo fator, né, tem outras situações que interferem aqui. A falta do cálcio pode interferir nessa condição óssea, principalmente das mulheres, deixando esses ossos sensíveis e fáceis de serem fraturados. E também falei da anemia ferropênica ou ferropriva, que é a falta dos sais de ferro. E agora sim, né? Falava eu do iodo, e aí a gente vai ver os que faltam. O iodo é um hormônio interessante, né? Um sal interessante, já que ele forma os hormônios da tireoide. A gente tem a triiodotiroxina e a tiroxina, que dependem do iodo para o bom funcionamento. O iodo... Sim. Eu queria acrescentar que na nossa região, o sal que a gente usa, geralmente, dependendo do tipo de região, usa iodo, né? Perfeito, bem lembrado. Hoje, a gente até, não sei vocês, né? Mas na minha família a gente tem muito problema com tireoide. E é muito comum a gente conversar com o pessoal assim, e aí, como é que tá? Diz, não, tô fazendo tratamento para tireoide. Uma galera, né?
E sabe da onde que vem, pelo menos uma das situações de onde vem? A gente acredita que os problemas de tireoide são hereditários, então a grande maioria vem dos nossos pais, dos nossos avós, que tinham esses problemas, mas não sabiam, e acabavam passando para a gente. E a gente acaba descobrindo de uma forma bem inusitada. Normalmente você vai no médico e você diz assim: ah, eu tô cansado, tô sempre cansado. E é o meu caso, gente. À noite vocês não me encontram. 9 horas da noite eu já tô dormindo. Só o dia que eu tô com muita insônia, eu tô muito elétrica, e tô muito assim que eu não tô dormindo. E isso se dá pelas taxas alteradas do hormônio da tireoide. Bom, deixa eu pegar do início, tá? O iodo, ele é um sal que auxilia na formação desses hormônios. Se você não tem uma boa alimentação com o iodo, ele provavelmente vai ter problemas na hora de produzir esse hormônio. E ele tende a inchar muito a glândula da tireoide e formar o que a gente chama de bócio. Até um tempo atrás era chamado de bócio endêmico, como vocês estão vendo aí no material. Eu mantive esse nome porque é o nome mais comum mesmo de se encontrar. Ele era endêmico de algumas regiões do Nordeste que não tinham acesso à alimentação com iodo. As pessoas ficavam com um inchaço muito grande, formando um papo bem grandão. Na nossa região não é comum ver esse papo, justamente, como o colega lembrou, né? Na década de 50, Getúlio Vargas assinou uma lei em que eles escolheram o produto mais barato para fazer inserção de iodo. Qual era o mais barato? Sal de cozinha. Então, se a gente compra a maioria do nosso sal de cozinha, principalmente o mais comum, ele já diz lá no pacotinho: sal de cozinha iodado, justamente para ter esse controle e diminuir os problemas com o bócio. Mesmo assim, a gente acaba tendo problemas com a tireoide. Você pode ter o hormônio sendo produzido em excesso, causando hipertireoidismo, que é o aumento do teu metabolismo, ou você pode ter uma produção baixa, causando hipotireoidismo, então baixa produção desse hormônio, que é o meu caso. Quais são as características? A gente bota a culpa no engordar, né? Ah, você tá engordando. É tireoide, com certeza. Nessa quarentena, a tireoide mesmo engordou muito. Mas também pode causar outros sintomas, tá? Tanto para hiper quanto para hipo, a gente pode ter cansaço, sempre cansada, está sempre moída. Parece chata, você chega, tá tudo bem? Tá, mas tô cansada. Mas são questões da própria tireoide. Unha fraca, a unha quebra por qualquer motivo, né? Cabelo, meu Deus, às vezes eu vou pentear o cabelo, eu tiro os chumaços de cabelo, eu vou ficar careca, né? E faz parte da situação do hipotireoidismo. Na minha casa chega a ser piada, gente. A gente levanta todo mundo junto para tomar um remédio, porque você tem que tomar, normalmente a reposição para o hipo, né, se faz com o T4 Puran, é o mais famoso, né? Eu uso o Eutirox, mas que tem a mesma propriedade, e depende, claro, de cada miligrama para cada habitante da família, mas no meu caso eu tomo bem pouquinho, que é 25 miligramas. A minha mãe chegou a tomar 150 e meu pai também. Então, eles já tomavam uma quantidade bem grande para tentar regular essas situações aí da tireoide. Tem aquela história, né? Depois que começou a tomar, você não pode parar. Então, sempre vai ao médico, faz o acompanhamento, o endocrinologista vai te guiar para tomar esse remédio ou não, tá? Olha, Rafaela, tem algumas situações, tá? O mais comum, em torno de 90% da população, ela vai conseguir desenvolver por uma questão genética, então vem pela própria família, é hereditária. Mas tem um 10% que não tem muita explicação, que é o meu caso, sabia? Quando eu fiz o meu exame, o meu médico, um excelente endócrino, ele me disse assim: olha, eu fiz para mapear, porque você me disse que toda a tua família tem. Eu realmente tenho. Né? Encontro da minha família na praia, o último ano foi sensacional. Todo mundo levantou 8 horas da manhã e todo mundo para a cozinha tomar um remédio. Então, assim, todo mundo tinha. Todo mundo tem e controla, né? Mas existem alguns processos que o pessoal ainda não sabe explicar de onde vem, né? Que são 10% da população, tem um tipo um pouquinho diferente de hipotireoidismo e que a gente não sabe explicar de onde vem. Né? O meu caso, por exemplo, eu não precisaria estar tomando remédio. Só que como eu sou muito jovem, eu tenho intenção de engravidar daqui a algum tempo, então eu preciso ter um controle. Né? Então você precisa, né? Melhor dica, médico.
né? É o médico que vai conseguir te guiar e te explicar. Fazer o acompanhamento, médico de rotina todo ano, faz os exames de sangue e você consegue ter uma boa noção de onde veio essa tua tireoide, esse problema de tireoide. Tá? Mas sim, tem uma questão que não é familiar. E só que eu posso te pesquisar para te mandar depois quais são os outros fatores, porque eu não me recordo. Mas o meu caso é bem específico, ele não veio de questão hereditária. Então, são 10% da população que tem algumas situações que são difíceis de explicar, que é o meu caso. Posso te mandar depois, manda ali no grupo, né, para colocar essa dúvida aí para vocês. Bom, logo depois a gente tem o potássio. O potássio é um dos sais de extrema importância, porque ele tem uma função de regulação osmótica, ou seja, ele também vai estar diluído, né, e vai estar na forma solúvel. Regulação osmótica, essa palavrinha a gente já viu. Osmose, controle de água, tanto para dentro quanto para fora do organismo. Então, ele vai conseguir fazer esse processo. A água vai para diluir onde tem a maior porção de sal. Então, regulação osmótica é bem importante. Outra situação que o potássio faz, que é de extrema importância, é a condução do impulso nervoso. Potássio, não lembra nada aí? Bomba de sódio e potássio. Então, o potássio ele faz parte dos sais que vão estar ali fazendo essa bomba para passar o impulso nervoso. Lembram que o potássio e o sódio não se bicam, eles se detestam. Quando um entra, o outro sai. Isso acaba gerando uma corrente elétrica, gerando um impulso nervoso. Então, nós temos ali a famosa bomba de sódio e potássio, por isso o potássio é importante para a condução do impulso. Além disso, a gente tem a própria secreção da insulina. A insulina, um hormônio produzido lá no pâncreas, precisa de potássio para conseguir fazer o seu processo, para conseguir fazer a liberação da insulina, que vai controlar a glicose no nosso organismo. Então, o potássio interfere também ali na secreção de insulina. Ele também ajuda no equilíbrio ácido-base. Vocês devem lembrar, né, que o nosso organismo vai ter pontos ácidos, vai ter pontos básicos e vai ter pontos neutros. E o potássio vai interferir ali para ajudar nesse equilíbrio, para manter na questão ideal o ácido-base. Já vou falar dos alimentos dele na próxima tabelinha. E por fim, nessa página a gente tem o flúor. O flúor, ele age diretamente na mineralização do esmalte do dente, mas principalmente eles inibem as cáries. A cárie é uma bactéria, acaba afetando principalmente o dente, né? Causa aí problemas graves nos dentes, se você não tem cuidado e controle. Então, você tem que fazer o uso do flúor. Prof, mas eu nunca me alimentei de flúor. Normalmente a gente não se alimenta de flúor, não. A gente consome ele pela água que é tratada. Mais uma vez, essa tabelinha é um livro que eu gosto muito. Potássio. Sim, quando a gente fala do potássio, a gente fala da banana. E a primeira coisa que o pessoal me fala é, prof, e a cãibra, né? Come banana, ajuda para não dar cãibra, né? Parece a vovó Juju, né? Do Irmão de Jorel. Come abacate, é no mesmo estilo. A banana, ela auxilia muito para a questão das cãibras, mas não somente, tá? Você tem que, claro, consumir outros alimentos também. A gente vai discutir um pouco a cãibra mais lá na frente. Mas a gente vai encontrar ela também em cereais, na gema do ovo, mais uma vez, e vegetais verdes. Então, o potássio ele é de extrema importância para fazer o impulso nervoso. Não esqueçam disso. Ele que vai fazer a bomba de sódio e potássio. Então, a gente vai encontrar na banana, na gema do ovo, nos vegetais verdes. O flúor, como eu falei, basicamente, ele auxilia a evitar cáries. E a gente praticamente não faz muito uso do flúor, né? A gente não pode dizer, eu me alimento muito de flúor. A gente vai ter aí pequenas porções em sementes de girassol, que a maioria não consome, mas a gente consegue consumir ele em pequenas porções também nos peixes, nas aves e nas carnes. Mas a maioria, para realmente garantir essa quantidade de flúor ideal, é pela água. A gente sabe também por lei que o flúor foi inserido só para isso. Só para diminuir cárie nas pessoas, cárie nos indivíduos. Né? Então, hoje, quando se faz um tratamento de água, vocês já devem ter visto lá no 9º ano,
No estudo da química, a gente fala muito do tratamento de água, em que você vai utilizar 2 compostos no final, o cloro e o flúor. O cloro, ele é um desinfetante, então ele vai limpar toda e qualquer bactéria que encontrar no caminho dele. Pode ser na tubulação, pode ser na caixa d'água, tudo isso para que a água chegue o máximo de qualidade na sua casa. E o flúor é justamente para isso, ele é inserido só para eliminação de cárie. Por fim, o iodo. E aí o iodo encontrado no sal de cozinha, como a gente conversou também por lei, em pequenas quantidades em laticínios, e a gente também encontra nos frutos do mar. A nossa região não consome muito fruto do mar, né? A gente não tem o costume. Eu acho que o máximo que a gente consome na nossa região é camarão, né? Então acaba que se não tivesse o controle do sal de cozinha, a gente poderia aí ter problema com alguns sais. Ô, professor, e também a gente tem o lado ruim que os nossos peixes são de água doce, daí não tem tantos minerais, né? Exatamente. Tem uma diferença, né, bem grande. A gente vai trabalhar mais aí na frente, falando desde o sistema excretor, né, que é diferente entre um grupo e outro, pela presença do sal na água. E eles vão ter aí algumas situações em relação aos minerais, maior em quantidade e não saiu. Uma grande quantidade, né, de diferentes grupos e diversidades de sais, né, que os nossos peixinhos aqui da água doce não têm. Então, é interessante fazer o consumo. A nossa região, normalmente, a gente come tilápia só, né, e a gente não pensa na importância que tem os animais de lá. Mas é uma sugestão, de vez em quando, fazer o consumo, mesmo que seja um pouco mais caro, né, o camarão. A gente tinha que comer aí mais lula, mais polvo, mas é um pouco mais complicado para nós, né? Mas nós temos a reposição no sal. Já foi pensado dessa forma, né? Para que a gente conseguisse ter esse alimento e não ter tanto problema. Então, foi uma situação importante. Sódio e cloro. Por que esses dois são apresentados juntos? Porque ambos formam o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Primeira situação, ambos dois agem diretamente no equilíbrio osmótico, a gente sabe disso. Se a gente se alimenta muito de sal, né, você vai ter problema com água, você vai ter aí retenção de líquido, não é interessante. Mas eles também têm funções separadas. Por exemplo, o sódio, ele atua lá no impulso nervoso junto com o potássio na bomba de sódio e potássio. Então, eles agem juntos. E o cloro, por exemplo, tem uma função muito importante, que é compor o ácido clorídrico que está lá no nosso estômago. Então, ele vai auxiliar, né, no processo digestivo e vai mudar o pH do estômago. Se falar do processo digestivo no inteiro, a gente sabe que a boca começa neutra, tem um ponto ácido e tem um ponto básico. E esse ponto ácido depende aí diretamente do cloro para a formação do ácido clorídrico. Aí é uma consideração que o nosso material fez aqui também, ó, em relação ao sal de cozinha. A gente encontra o cloro, né, em separado, em frutos do mar, leite, carne e ovos, mas normalmente a gente encontra no sal e tem que ficar atento em relação às quantidades, porque elas podem estar alterando a pressão dos indivíduos também. Eu fiz uma inserção, já que esse material ele tinha alguns sais a mais, então sugiro vocês que printem a tela, ou se quiser fazer anotações, de alguns sais que não estão aí na nossa lista. Então, propus aí para vocês os sais de cobre. Normalmente a gente fala do cobre como elemento químico na tabela periódica, né, como um excelente condutor de energia elétrica, mas no caso dos humanos e no caso da própria célula, ele é essencial. Primeiro, para ajudar na ativação de algumas enzimas, e segundo, para também ajudar na produção da hemoglobina, que é a proteína que está aí no nosso sangue, né, que auxilia o processo de carregamento do oxigênio. E ele é encontrado em alimentos como ostras, fígado, rim, que pessoalmente são coisas que eu não gosto de comer, mas eu consigo repor no chocolate. Então, ele vai ter também pequenas porções lá no chocolate. Leguminosas secas, cereais, frutas secas, aves, mariscos, a gente vai encontrar uma porção de cobre. Logo depois, nós temos o cobalto. O cobalto ele é importante porque ele vai auxiliar na formação da vitamina B12. A B12 é a vitamina que nós encontramos na carne vermelha.
Já já a gente vai falar dos grupos vitamínicos e vocês vão me perguntar, prof, e agora, quem é vegano? Né? Faz o quê? Não come carne? E agora? Tem que repor, porque a vitamina B12 é de extrema importância. E, inclusive, junto com a B12, a gente precisa ter o cobalto, justamente porque ele vai conseguir aí formar essa vitamina. Enxofre. Ah, não, prof, não tem enxofre no meu organismo. Tem. Lembra quando a gente anotou os principais elementos químicos, os formadores da vida, tinha o CHOMS, e a gente tinha o S de enxofre, né? O enxofre no meio natural, ele é encontrado na crosta terrestre, aquela bela característica de ovo podre, né, no seu cheiro, mas ele é bem importante porque ele consegue constituir algumas proteínas no nosso organismo, então é importante ter o enxofre também. Olha, o alho é um alimento que a gente consegue ter uma porção interessante, né? Então, fazer o consumo do alho. É claro, né? Refogando alguma carne é bem bom. Agrião, couve, repolho, couve-flor, então são alimentos que a gente encontra. E na carne também, né? Em porções aí um pouco diversificadas. Por fim, nós temos o magnésio e o zinco. O magnésio não veio no nosso material, ele veio, na verdade, em uma linha, mas ele tem uma função muito importante. Não tanto para os indivíduos humanos, mesmo que ele tenha funções importantíssimas, como ajudar a reação química, fazer o processo de regulação de cálcio, mas ele é muito importante para as plantas, justamente porque ele vai constituir a clorofila. Então, não esqueçam aí, anotem com muita força, o magnésio, ele vai constituir a clorofila. A clorofila, para quem já viu o meme, é a parte verde da planta, né? É uma estrutura que vai auxiliar na absorção da luz do sol. Então, a gente precisa ter magnésio nessas plantas para conseguir ter o processo fotossintetizante. Então, o sal de magnésio é extremamente importante para a constituição da molécula de clorofila. Então, no caso dos humanos, ele é importante também, não vamos negar esse sal, né? Mas para as plantas é essencial. No caso dos humanos, ele tem uma regulação direta com o cálcio e também vai ajudar nessa questão de algumas reações químicas do nosso organismo. A gente encontra ele no mel, frutas oleaginosas e no pólen, que não é muito o nosso caso, a gente está fazendo consumo de pólen, né? Mas o mel e algumas verduras a gente consegue repor. Por fim, nós temos o zinco. O zinco, ele também ativa enzimas, importante na formação das enzimas, participa da divisão celular, então é importante ter ele ali, né? Já que ele age principalmente no desenvolvimento de alguns processos fisiológicos, e ele também pode agir com função imune no nosso organismo. Nós encontramos o zinco no amendoim, frutos do mar, trigo germinado, maxixe e a levedura da cerveja. É um pouco difícil a gente fazer consumo desses alimentos aí, mas o amendoim, né, já dá para a gente repor em pequenas quantidades. Bom, para finalizar o nosso momento, não posso deixar de falar das plantas. Vou falar, é claro, de maneira mais simplificada, já que nós retornamos. Posso, claro. Zinco. Auxilia com funções bioquímicas, ativador de enzimas, né? Participa da divisão celular, processos fisiológicos, crescimento. E também ajuda com a função imune. A gente vai encontrar na nossa região no amendoim. Minduim. Tenho muita referência de desenho animado. Bom, como eu falava da planta, o nosso material destacou um parágrafo para falar um pouquinho dos sais nos vegetais. A gente vai destacar ele muito mais lá na frente, né? Lá no terceirão a gente vai falar de fisiologia vegetal e a gente precisa falar da importância desses sais. Nos vegetais também precisa ter sal. Aí vocês vão dizer, mas prof, não faz sentido, porque nos humanos até faz, né? Você precisa ter no esqueleto, você precisa ter o controle osmótico, a entrada e saída de água. Mas e na planta?
Bom, na planta a importância é a mesma da nossa. Primeiro que a gente começa com o próprio controle osmótico. A gente sabe que a água precisa penetrar na planta. Nós vemos que a água tem um princípio chamado de capilaridade, que permite que ela suba em pequenos vasinhos. No caso da planta, isso tem nome que é o xilema. Mas para que isso aconteça, para que a água suba e fique dentro da planta, eu preciso ter sal lá dentro, para que ela consiga mudar o seu potencial osmótico e permitir a entrada dessa água. Então, vou precisar ter ali sais de fósforo, sais de potássio para ajudar nesse processo. Um dos sais mais importantes é o nitrogênio. O nitrogênio é um sal utilizado em bastante quantidade na planta, tanto que ele é conhecido como macronutriente. Ele é um composto que ajuda na formação da planta. Ele vai ajudar a formar o DNA da planta, vai ajudar a formar os tecidos da planta. Então, a planta vai depender muito do nitrogênio para a formação das suas estruturas. O professor também tem a questão que os minerais, se sem água, eles não são nada, porque a água filtrou todos eles, né, para subir para a planta. Exatamente, falou tudo. Ele que vai conseguir transportar, né, os sais dentro da planta. Então, é muito importante ter esses sais ali e ter essa água entrando também. Tá? Eles que conseguem fazer todo o controle osmótico, todo o desenvolvimento, formação da planta. É muito importante ter estes grupos aí. Tá? Eu destaco aqui mais uma vez o magnésio, eu pedi para vocês anotarem, tem na nossa apostila paragrafar também, num parágrafo bem pequenininho falando de planta, mas anotem aí, o magnésio é um sal formador da clorofila. Sem clorofila, sem fotossíntese, deu ruim, extingue a vida do planeta. Com fotossíntese, todo mundo feliz, e a gente tem aí uma porção de sal de magnésio relacionado. Tá? Enxofre também a gente vai precisar em pequenas quantidades. E aí a gente faz uma informação, né, em relação ao salitre do Chile, que é utilizado, né, como fonte para adubar, né, as lavouras principalmente. Não só, né, a gente, toda vez que vai fazer um processo de adubação, se procura o NPK, que é o nitrogênio, fósforo, potássio, que são os 3 primeiros sais. Eles são formadores e são essenciais para o desenvolvimento das plantas. Então, é muito importante você ter ali o NPK na formação desses grupos. Certo? Meus queridos, até aqui, tá legal? Sim? Sim. Sim. Bom, falando de sais, vou resumir rapidinho para a gente encerrar a nossa aula. Vou fazer aulinha sempre de 40 minutos, tá? A última aula a gente se passou valendo, né? Deu quase uma hora. Então, a aulinha de 40 Era a minutos. volta das férias, né, professora? Tava com saudade, daí tem que Pois matar é, né? Foi muita saudade, né? Interferiu muito, deu quase uma horinha. Pra vocês terem uma noção, eu fiquei tanto tempo sem comer que eu passei mal depois das aulas, que eu emendei uma aulinha na outra. Chegou meio-dia, eu tava morrendo. De tanto tempo que eu fiquei sem comer, vocês me acreditam? Isso chama quarentena. A gente fica acostumada a comer, viu? De hora em hora, dá ruim. Tudo culpa da tireoide. Então, revisando rapidinho, né? Os principais sais que vão estar na nossa célula, vão estar no nosso organismo, vão estar nas nossas plantas. Né? Então, nós começamos cálcio, com coagulação do sangue, contração muscular, formação de esqueleto, ferro, formando a hemoglobina, então ajuda a transportar o oxigênio, o iodo, forma os hormônios da tireoide, tudo culpa dele, pra gente estar gordinha. Flúor, formação aí dos nossos dentes, né, da estrutura de esmalte do dente, protege contra cárie. Deixa eu ver o que mais. Cálcio, flúor. Ai, sódio. Sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio. Impulso nervoso. Também ajuda com controle osmótico. Né? Cloro. Forma o ácido clorídrico. Interfere lá no pH do estômago, né? Deixa ele ácido. Certo? Esses são alguns exemplos. Magnésio. Clorofila. Não esquece dele porque ele é bem importante. Magnésio forma clorofila. Tá? Meus queridos, até aqui alguma dúvida que eu possa sanar, que eu possa tirar? Não?
Tá legal, né? Então, já disponibilizei para vocês lá no Plural. O exercício ele estava aberto para a semana passada, mas como a gente não tinha visto a maioria dos sais, fica difícil de fazer o exercício. Então, eu optei então de estar puxando o trabalho de biotecnologia para vocês trabalharem na semana passada. E agora a gente tem ali 4 questões bem tranquilinhas de fazer. Eu tenho certeza que vocês já receberam lá no Plural, vocês vão fazer rapidinho. Tem 2 questões que vocês vão dizer que é igual, a tabelinha é a mesma, tá? Mas são questões diferentes, então olha lá com atenção na hora de responder, né? E acho que é isso. Deixa eu só ver se tá todo mundo aqui, se eu fiz a minha chamada certinha. Nicole, Yasmin, Gabriel, Vitor, João Vitor, né? Rafaela, Eduardo, Davi, Vinícius, Rafael, Cauã, Diego, Iago, Yasmin, Evelyn, Júlia e Tiago. Isso. E o Alberto, né, que tá aqui também. Então, meus queridos, acredito que é isso, tá? Qualquer dúvida, Iago também, vi aqui, o Eduardo. Meus queridos, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, pode chamá-la pelo WhatsApp, inclusive pelo trabalho. Então, não esqueçam, terça-feira, dia 14, a gente tem trabalho para apresentar, tá? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição para sanar. Certo? Meus queridos, muito obrigada. Uma excelente semana para vocês. Bom trabalho e bom estudo a todos nós, né? A gente se encontra na próxima terça-feira na forma de live, então, para apresentar os nossos trabalhos. Meus queridos, obrigada. Tchau, tchau. Até mais, prof. Até mais. prof. Saudadinho de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pro. Tchau, Matheus. Até mais. Tchau, tchau.